Qual foi a missão dada pelo presidente Bolsonaro ao senhor e como o senhor a executou? Então, o presidente ganhou a eleição em 2018, assumiu o governo, e aí em janeiro de 2020, eu já tinha ido para a reserva na Polícia Militar, estava dando aula, fazendo outras atividades, e aí me toca o telefone e era o presidente Bolsonaro, ele mesmo, me ligou e falou assim: Melo, eu gostaria que você me ajudasse no governo. Eu tenho lá a CEAGESP, é um local que a corrupção dominou lá dentro, muito crimes acontecem lá dentro, tráfico de droga, prostituição infantil, exploração de menores, roubos, ou seja, é o maior entreposto da América Latina, é uma estatal do governo federal que nunca deu lucro, e eu gostaria que você me ajudasse nessa. Eu tomei um susto, né, pelo convite do presidente, e fui pesquisar, né, porque assim, nossa, poderia estar me chamando para comandar uma tropa, alguma coisa assim que tenha mais a ver com a nossa área. E aí eu fui entender exatamente isso aí, né? Devido a todos essa situação que foi exposta, era um caso de polícia. Você jogava no Google uma pesquisa sobre CEAGESP em 2020 para trás, é exatamente isso aí. Tudo de ruim acontecia nesse entreposto, que é o maior da América Latina, o terceiro maior do mundo, em que é uma empresa do governo federal que nunca tinha dado lucro até então. Eu aceitei o desafio para essa missão difícil, e quando eu cheguei lá, eu fiquei bem preocupado, porque o diretor financeiro me procurou e falou assim: olha, o senhor está assumindo aqui essa empresa e nós temos um problema. E eu assumi lá no dia 23 de outubro. Então, o presidente me ligou no começo de janeiro, e existe a burocracia, né? E passa por conselho, tem votação, tem todo um processo para você chegar até lá. Em 23 de outubro eu assumi a CEAGESP. O diretor financeiro falou assim: olha, a gente tem um problema. Nós não temos dinheiro para pagar o salário dos funcionários de novembro. E era 23 de outubro. Isso aí me deu um desespero. Eu falei assim: meu Deus do céu, né? A empresa estava com 90 milhões de dívida. Eu tive que fazer 4 milhões para pagar folha de pagamento, empréstimo em banco. Então, o que era 90 milhões virou 94. E eu falei assim: que encrenca que o presidente me colocou, né? E comecei a estudar, conhecer um pouco a empresa e fui direto nos contratos maiores, porque e aí nesses contratos maiores eu posso dar eu tinha um contrato de lixo, era 2 milhões e 300 mil por mês que eu pagava. Aí eu vi que era um contrato emergencial, nós fizemos, e esse contrato de 2 milhões e 300 caiu para 1 milhão e 600, que na verdade é até 1 milhão e 600. Como a gente começou a administrar direitinho, né, esse contrato, na verdade a gente nunca passou de 1 milhão e 300 mês. Então a gente diminuiu mais de 1 milhão de reais. Por quê? Quem pesava o lixo era a própria prestadora de serviço, por tonelada de lixo. Nós começamos a nós pesarmos esse lixo, e aí dava uma diferença muito grande, por isso que esse contrato caiu tanto. E depois eu fui ver contrato de segurança, contrato de 1 milhão e 600 mês, era para ter 120 vigilantes de dia e 120 à noite. Cheguei lá um dia à noite e fui contar. Põe os seguranças todos aí para a gente conferir. E esses 120, na verdade, eram 70. Então, eu tinha um gerente que ganhava lá 300 mil para falar que tinha 130. Ganhava da empresa de segurança. Então, nós começamos a detectar várias, infelizmente, coisas ligadas à corrupção. Todas foram mandadas para o Ministério Público, para a Polícia Federal para apurar. E aí esse contrato que era de 1.600 caiu para 1.200. Então, nós fomos nos contratos, nós fomos moralizando a empresa. E o que nunca deu lucro, Vitória, começou a dar. Pra você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos lá. Nesses 2 anos, entreguei a empresa com 0 de dívida,
Lembra os 94 milhões? Sim. Entreguei. E por 2 anos consecutivos a empresa passou a dar lucro. Eu entreguei a empresa com 40 milhões de lucro. Os funcionários por 2 anos consecutivos receberam participação nos lucros, porque a lei determina isso aí, dos dividendos. E é um mandato. Eu poderia ter continuado lá. Só que quando o presidente perdeu as eleições de 22, eu tenho alguns valores que eu carrego. Então, para vocês entenderem, né? Salário alto, presidente de uma estatal federal, eu renunciei, eu não quis esticar o mandato, em consideração ao nosso presidente e também aos valores que eu carrego de como que eu ia trabalhar para uma pessoa que já foi condenado, descondenado. Então, eu falo assim, eu não trabalho para esse sujeito. Então, eu renunciei na empresa e voltei a cuidar da minha vida.